Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho de história? Eu sou o professor Macari e nós vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos lá! A crise de 1929, ela acontece ali no período entre guerras, entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial, 1919 até mais ou menos 1930. A situação do mundo após o fim da Primeira Guerra Mundial, ela era o seguinte: a Europa deixava de ser o centro econômico mundial, passando então essa hegemonia, esse controle econômico, essa influência política e econômica para os Estados Unidos. Então, mesmo vencedora, a Europa estava devastada por causa da guerra. Então, os Estados Unidos se tornou o principal exportador de mercadorias para a reconstrução da Europa pós-guerra. Grande período de prosperidade para os estadunidenses por serem os maiores credores do mundo, se isolando de certa forma numa era de grandes negócios e otimismo. No entanto, a maioria da população não participou dessa prosperidade. Estima-se assim que cerca de 80% dos Estados Unidos eram mais pobres, né? Então a classe média alta acabou se favorecendo muito desse período ali. O período de superprodução, então, agrícola e na área industrial, porque todos os tipos de produtos eram fabricados, eram produzidos para suprir o mundo, aumentando muito o número de quê? De novas fábricas, de novas indústrias. Consequentemente, essas indústrias, essas fábricas colocam então o seu capital, coloca ali a venda, no mercado financeiro em forma de ações. O que são ações? São partículas de sociedade de que você compra de uma empresa. Se você compra lá 0,1% de uma empresa, o lucro que ela der, você terá 0,1% do lucro dela. Só que se ela tiver prejuízo, você corre o risco de também sofrer prejuízo proporcional. Então as ações das grandes empresas passam a ser vendidas nas bolsas de valores, que são os lugares de negociação então dessas ações. Os estadunidenses então investem seus recursos nessas ações porque era muito lucrativa para a época, inclusive emprestando muito dinheiro nos bancos a juros bem baixos e muitas vezes sem analisar com profundidade o mercado financeiro. Então era imposto ali de certa forma ao mundo o estilo de vida americano, um estilo consumista, um estilo onde dentro do mercado interno americano houve um consumo de todos os produtos de uma forma muito exacerbada, e Hollywood e o rádio acabava estimulando o excesso de consumo, do consumo interno e também para o mundo. Em 1929, houve o fim da euforia estadunidense, nem tudo dura para sempre, não é mesmo? Então começa uma crise no sistema financeiro. De certa forma, a Europa estava se recuperando, a indústria, a agricultura, e ela estava produzindo também os seus produtos, então não necessitava comprar tantos produtos assim dos Estados Unidos, ela importou menos dos Estados Unidos, né? Consequentemente, a economia estadunidense começa a entrar em declínio. Não foi só essa causa, houveram muitas outras causas, porque tinha muita produção, mas não tinha consumidores o suficientes, o suficiente nem internamente, Então essa superprodução, as indústrias e a agricultura dos Estados Unidos produziram tanto que não tinha mais para quem vender tanto estoque. Começaram então as demissões em massa, o desemprego, mandando pessoas embora. Começa então a haver uma recessão. O que é uma recessão? É quando há muito mais pessoas sendo demitidas do que admitidas. Elas são mandadas embora e menos pessoas estão adquirindo novos empregos. Consequentemente, se essas pessoas desempregadas, elas começam a praticar um subconsumo, ou seja, consumir menos do que poderia, porque ela não tem dinheiro para consumir e às vezes nem para pagar os empréstimos que elas fizeram nos bancos para comprar as ações. Com o desemprego em massa, naturalmente, essas fábricas começam a perder o seu valor nas bolsas de valores. As ações delas começam a cair, a ficar mais baixo. E com medo de tomar prejuízo, todos os investidores começaram simplesmente a tirar, a vender as ações pelo preço que se achava. E à medida que todo mundo começou a vender ao mesmo tempo suas ações, o valor dessas ações começaram a baixar cada vez mais. É a lei
lei da oferta e da procura. Se você tem muita oferta, naturalmente o preço cai. Então as empresas começam a falir, as suas ações despencam de valor, então quebrando a Bolsa de Valores de Nova York, que é o que a gente conhece como crack de 1929, ou a crise de 1929. Milhões e milhões de pessoas vão à miséria, porque muitas venderam, inclusive, hipotecaram seus imóveis para investir o dinheiro nas bolsas de valores, né? E agora, de repente, a bolsa de valor quebra e as ações, então, são super desvalorizadas, não valem praticamente mais nada, por conta da falência das empresas. A economia, então, passa a ser dirigida, o governo faz algumas intervenções na economia, mas já era tarde demais. Como as pessoas não podiam pagar suas dívidas nos bancos, simplesmente os bancos começam a quebrar, gerando uma crise generalizada em todo o mundo capitalista. É o fim do liberalismo econômico clássico. O que é o liberalismo econômico clássico? É um sistema econômico onde acredita-se que há um equilíbrio natural do mercado. Ela se equilibra pela lei da oferta e da procura, então o mercado sozinho, sem precisar da intervenção do governo, pode simplesmente fazer isso. No entanto, não foi bem isso que aconteceu. Foi preciso tentar controlar, mas não conseguiu-se naquele momento. Agora, as uniões das repúblicas socialistas soviéticas, né, simplesmente a União Soviética, ela comunista, né, como ela era hiper mega controlada pelo governo em todos os setores econômicos, setores sociais, setores religiosos, então, obviamente, ela não sofreu essa consequência que os países capitalistas sofreram. Isso fez com que muitos simpatizantes fossem atraídos, né, e também aconteceu com o fascismo. Aqueles governos ditatoriais da Europa começaram a atrair, então, esses governos eram extremamente controladores da economia, de uma forma exacerbada. Alguns fatores da crise de 29, então, uma superprodução que naturalmente atraiu a especulação financeira nas bolsas de valores. No entanto, por conta da recuperação europeia, principalmente, né, sobra muito estoque nos Estados Unidos e as pessoas começam a ser demitidas e automaticamente há um subconsumo, consome-se menos do que deveria. O resultado foi a depressão estadunidense, ou seja, há uma queda brusca, né, da economia americana. Ela vai ao caos, literalmente. Internacionalização da crise capitalista. Todos os países que estavam ligados aos Estados Unidos e que eram capitalistas, claro, sofreram consequências também. Qual foi a solução, então? O plano New Deal. New Deal foi criado pelo presidente Delano Roosevelt, né, que é chamado New Deal, ou Novo Acordo, Novo Ideal. Então esse foi um conjunto de medidas socioeconômicas que envolvia a economia ligada à intervenção social, tomadas por um grupo de economistas, né, no governo do presidente Franklin Roosevelt, 1933 a 37 dos Estados Unidos. Visava então a estabilização da economia dos Estados Unidos, abalada pela crise de 29. Melhorias para a sociedade, foi criada a Previdência Social, o seguro-desemprego, seguro para idosos acima de 65 anos, proibição do trabalho infantil, legalização dos sindicatos, aumento de salários e um tipo de ajuda para evitar a miséria em que estavam vivendo os desempregados. A intervenção do Estado na economia, quando necessário, também foi admitida. Portanto, era o fim da política liberal econômica. Chama-se essa política agora de keynesiana. John Keynes, né, o economista que criou a nova política, então, que há uma intervenção mínima do Estado, mas sempre que necessária. O governo foi obrigado a investir bilhões de dólares, né, em projetos para a recuperação e vitalização da economia dos Estados Unidos. Nas cidades foi a construção de grandes obras públicas para gerar emprego, protecionismo alfandegário, ou seja, os produtos que eram estrangeiros era sobretaxado para eles ficarem muito caros, para que o produto nacional fosse vendido, tivesse um escoamento maior das vendas, né, desses produtos. Houve um controle de preços, salários e despesas, controle de crédito, então eram leis que controlavam o sistema financeiro todo. Tudo começou a ficar na mão do governo para sair da crise. O setor agrícola, um estímulo financeiro para reduzir a produção, ou seja, os produtores eram indenizados para produzir menos. Para que isso? Né? Para diminuir a oferta e automaticamente aumentar a procura, e isso aí mantinha valorizado o preço dos produtos.
O objetivo do New Deal ele foi o quê? Obras públicas para gerar novos empregos, aumento da renda consequente desses novos empregos, que também teria como consequência o maior consumo. Isso faria com que gerasse mais impostos. A receita dos estados, ou seja, os impostos arrecadados, podiam ser revertidos novamente para ampliação de novas obras públicas, criando então um ciclo econômico. Foi bastante satisfatório. No começo da década de 1940, o acordo já demonstrava resultados muito favoráveis, a Bolsa de Valores já voltava a funcionar bem, o índice de desemprego teve uma grande queda e a renda mensal dos trabalhadores aumentou. A produção ficou em um ritmo desejável e as exportações e vendas para o mercado interno aumentaram. Esse aqui é um ciclo, então, que nós falamos agora, né? O investimento, cria-se emprego, o aumento da renda, então faz com que há um aumento da produção e de impostos. Isso aí gera receitas para o Estado, que com um orçamento equilibrado, ele consegue fazer novos investimentos. O resultado foi, como já dissemos, uma recuperação gradual, levaram alguns anos, mas em 1940 os Estados Unidos já estava de volta com uma grande influência mundial e, é claro, com a hegemonia mundial capitalista. Com o fim do liberalismo clássico, houve então a valorização de ideias comunistas e também ideias fascistas. É o fortalecimento desses governos também fascistas e nazistas, que é o tema da nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui hoje. Até a nossa próxima aula, tá? Tchau, tchau. É isso aí. Hoje nós vamos ficar por aqui. Por enquanto é só. Mas nos veremos com certeza nas próximas aulas. Até lá então, pessoal.